Jesus Cristo ordenou que a igreja não temesse. O medo é mencionado na Bíblia mais de 600 vezes. Não é um assunto qualquer na palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, de Abraão a João na ilha de Patmos, ouvimos que o mandamento que é mais dado é: não temas. Esse comando foi dado a Abraão. Essa ordem foi dada a Israel. Este comando foi dado a Moisés. Foi dado a Davi, que fugiu de Saul durante anos, que viveu em cavernas antes de se tornar rei. Esse comando foi dado a Daniel, que foi para dentro da cova dos leões. Essa ordem foi dada à cidade de Jerusalém. O anjo Gabriel deu essa mensagem a Maria, a Pedro, que estava afundando na maré do mar da Galileia. Para Paulo, que esteve em um navio por 14 dias e parecia que tudo estaria perdido, e o anjo do Senhor apareceu e disse: não temas, não tenha medo. Não temas, pois, eu sou contigo. Não temas, pois, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Essa é a principal razão que a Bíblia nos dá para não temer. É saber que Deus está conosco e que se Ele estiver conosco, Ele cuidará de nós. Deus diz: não temas, pois estou com você, e reflita, Ele não se refere em não ter o sentimento de medo. Estamos falando de não deixar Ele parar você. Nós não podemos viver nossas vidas com medo e apavorados com o que está acontecendo e o que vai acontecer. Satanás quer que nos encolhamos de medo e vivamos pequenas vidas inúteis, mas Deus quer que sejamos corajosos e ousados. De maneiras diferentes, Deus quer nos dizer exatamente a mesma coisa: não tenha medo. Paulo escreve uma carta para um jovem chamado Timóteo e ele diz: isto é o que você precisa saber, que Deus não nos deu um espírito de medo. Timóteo, o que você precisa saber em sua vida e neste ministério é o que Deus está enviando através de você. Enquanto você enfrenta coisas nesta jornada da vida que inevitavelmente você irá encarar, Paulo reforça: se lembre que o nosso Deus não nos dá medo, Ele dá poder e amor. O medo é um verdadeiro ladrão em nossas vidas. Isaías 41:10 diz: não temas, não há nada a temer. Bem, isso não é interessante? Porque estou com você. Essa é a única resposta que Deus nos dá. Porque eu estou com você. E se realmente soubermos quem é o Senhor, eu não estou falando apenas de ir à igreja, mas quero dizer, se você realmente sabe quem é o Senhor, então não precisamos saber o que Ele vai fazer. Nós não temos que saber quando Ele vai fazer. Nós não temos que saber qual o caminho vai ser. Nós apenas dizemos: Senhor, eu sei que você está comigo e, portanto, eu posso fazer o que eu preciso fazer. Porque quando o medo faz com que você pare e não faça nada, acredito que o inimigo use isso para tentar nos impedir de cumprir o nosso destino. E então ele nos diz que não há saída. Ele diz que você tem que ter medo disso. Você sabe, se você falhou antes, você tem que ter medo de falhar novamente, mas Deus diz: não temas, porque estou com você. Não há nada a temer. Não olhe ao seu redor aterrorizado e desanimado, você sabe, é um dos nossos problemas. Nós olhamos muito para os lados em vez de olhar para cima. Quanto mais você olha para os seus problemas, quanto mais você ensaia seus problemas, maiores eles ficam. Toda vez que você passa por algo difícil, isso faz você ficar um pouco mais forte. O medo é um fato da vida. Medo do futuro, medo do perigo, medo do passado. Outros temem a perda do emprego, a perda da sua saúde. Há uma dor súbita e inexplicável, e isso traz medo à sua mente. Alguns de vocês temem a perda de posição, a perda da autoestima. Você teme o fracasso. Você tem medo das críticas de outras pessoas. Você tem medo da exposição. Você tem medo de ser odiado. Há um medo da morte. Há o medo do desconhecido. A era da história humana é a era da ansiedade e medo. Isaías escreveu: eu confiarei e não terei medo.
Nós temos que entender esse medo. Primeiro de tudo, é um espírito demoníaco que não vem de Deus. Eu acho que é a ferramenta favorita do inimigo na caixa de ferramentas dele. O único objetivo é nos impedir de progredir e avançar. O projeto do medo é parar você em suas trilhas ou levá-lo de volta para o lugar que você veio. Ao invés de você ir em frente e se tornar tudo o que Deus quer que você seja, você encontra um espírito de medo ligado a algo específico em sua vida ou em sua jornada. Uma oportunidade na qual você é intimidado, um relacionamento, um ministério, um interesse seu que parece fazer você se sentir um pouco paralisado e inseguro ou com medo. Se você sabe agora, baseado nas Escrituras, que Deus não dá medo, mas você sente que há um espírito de medo ligado a algo em sua vida, e você sabe que Deus não deu isso, significa que você sabe quem deu. E se o inimigo colocou um espírito de medo em alguma coisa em sua vida, isso deve significar que ele está tentando o seu melhor para mantê-lo longe de algo. E se ele está tentando mantê-lo longe disso, isso deve significar que há algo nisto que ele não quer que você tenha. Ele quer que você fique tão paralisado, tão aleijado, tão desarmado, tão desinteressado da coisa, que ele sabe que é exatamente o que Deus quer te dar. Um crente em Jesus Cristo só pode ter uma atitude em relação ao medo, e esta deve ser sua atitude. Eu não vou temer. Eu não vou temer. O medo impede o avanço. Você deixou o medo impedi-lo de fazer o que você sabe que deveria estar fazendo? Então, não desista, mas continue. Se force a ser tudo o que Deus quer que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça, e então você pode ter tudo o que Ele quer que você tenha. A razão pela qual você não tem razão para ter medo é que quando Deus te chama para ir, ou fazer algo, ou passar por essa coisa particular em sua vida, não é porque você é tão capaz, não é porque você está tão preparado, é porque você tem um Pai que te ama. Ele já foi atrás dos bastidores. Ele já tem orquestrado e manipulado eventos e pessoas e circunstâncias, de modo que tudo o que ele precisa é de uma pessoa que esteja disposta a dizer: sim, Senhor. Seu Deus é a sua retaguarda. Se Deus é por nós, realmente quem é contra nós? Porque Deus é certamente maior que qualquer coisa ou alguém que poderia vir contra nós. E sabe, eu acho que onde nos metemos em confusão é: nós acreditamos que Deus é pelas outras pessoas, mas não temos certeza de que Ele é por nós. Posso te dizer algo? Se você está tendo um problema, não é um sinal de que Deus não se importa. Isso não significa que Deus não te veja. Isso não significa que Ele não se importa com você. Ele quer te ajudar em seu momento de necessidade e dificuldade. Nós damos ao inimigo acesso às nossas vidas através do medo, e nós damos a Deus acesso à nossa vida através da fé. Nós não temos que ter medo das coisas. Deus cuidará de nós. Seja lá o que o seu futuro reserva, até as coisas que você desconhece, Deus cuidará de você. E isso é realmente tudo o que precisamos saber. Deus vai cuidar de nós. Deus não nos deu um espírito de medo,